Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. Hoje eu estou trazendo para vocês algumas dicas aí de pós-produção que podem ser úteis em algumas situações para aumentar o realismo das suas imagens ou até mesmo corrigir alguns erros. E eu trouxe essa aula porque agora no meu site aqui na seção Galeria dos Alunos, eu estou colocando aí as imagens do pessoal que participa do meu treinamento completo, treinamento Know-how 2.0. E se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é legal caso você queira acompanhar o resultado dos alunos, tanto aqui no meu site quanto também nas minhas redes sociais aí no Instagram. Também estou sempre postando tanto imagens minhas quanto resultados dos alunos aí. Bom, eu recebi, imagens de alunos e algumas eu vi que fazendo pequenos ajustes ali no Photoshop, eu poderia ter um ganho na imagem, né? Inclusive isso chamou a atenção de alguns alunos, como o Diogo, por exemplo. Ele me perguntou, caramba, o que você fez na minha imagem que deu um ganho legal? E é algo bem simples, pessoal. Então vamos abrir uma imagem aqui do Diogo para mostrar para você o que eu fiz e como que deu uma diferença aí no resultado. Então, por exemplo, eu estou com essa imagem aqui do Diogo, que eu achei bem interessante o resultado, achei bem realista. Mas só de fazer uma pós-produção aqui eu senti que já daria para dar um ganho a mais, aplicando apenas um filtro de câmera RAW aqui. Então para a gente ver um antes e depois, eu vou dar aqui um Ctrl J para duplicar a camada, eu vou vir aqui em filtro, filtro do câmera RAW. E algumas coisas que eu posso te dar de dica aqui no câmera RAW que eu uso bastante. A primeira é clicar nesse conta-gota aqui, ferramenta para equilíbrio do branco. Se você clicar aqui e clicar na área do seu projeto que tem que ser branca, ele já vai fazer um balanço de branco automático para você. Isso aqui você pode querer usar ou não, mas se você pegar algumas imagens suas que de repente aí ficaram um pouco amareladas ou um pouco azuladas, isso aqui pode ser bem útil. Veja que ele já regulou aqui de forma automática, fazendo o branco da cena ficar realmente branco. Então isso é interessante. Outros controles que eu costumo usar bastante aqui e que dão um ganho, assim, um salto de qualidade na imagem, mas aí eu recomendo que você use com moderação, são as opções aqui textura. Então eu aumento essa opção textura, aumento também a opção claridade da imagem e o desembaçar você pode até tentar aumentar, só que ele acaba escurecendo um pouco a imagem. E como ele escurece, o que eu faço é compensar um pouco aqui nas sombras. Então eu dou uma clareada nessas sombras, na exposição, para deixar essa imagem mais clara um pouco, no contraste também. E realces aqui são as áreas de estourado da imagem, né? Se você quiser, você pode diminuir aqui. Isso é como aquele controle que a gente tem lá no Frame Buffer, que inclusive se você clicar aqui em cima, ele mostra para você se tem alguma área estourando ou não, para você se basear aí no que o Photoshop informa aqui, né? Então tem como um recurso aí para você. A seção de brancos e pretos aqui também é interessante mexer, também pode dar um ganho na imagem, então às vezes escurecer um pouquinho os brancos aí pode dar um ganho. E aqui a temperatura dessa imagem eu acho que seria legal aquecer um pouquinho mais aqui, matando um pouquinho do ajuste do balanço de branco ali. Então se eu der um OK, vamos ver aqui um antes e depois de aplicar esse ajuste do câmera RAW. Então olha como a imagem dele mudou, né? Aqui a questão do ajuste de branco, os controles ali de claridade, textura, como deram um ganho a mais, né? A mais profundidade na imagem dele. Então eu fiz isso aqui, ficou legal. Vou abrir uma outra imagem dele aqui para a gente repetir o processo. Então, por exemplo, veja essa imagem aqui também. Mesma coisa, eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar. Vou vir em filtro, filtro do câmera RAW. Eu já vou começar aqui direto no textura, vou aumentar a textura, vou aumentar a claridade. Só de mexer nesses dois aqui você já tem um ganho grande. Aí a gente pode aumentar a exposição, pode ligar aqui realces para ver se tem alguma área estourando e aí você vai aumentando a exposição. Na verdade eu desliguei, né? Você pode aumentar e reduzir aqui o realce para a imagem não estourar tanto. Dá um ganhozinho de contraste. A seção de brancos aqui, se você diminuir, ela também dá uma matada nos estourados ali. E só de fazer isso aqui, se eu quisesse, ainda poderia aplicar o balanço de branco automático aqui na imagem dele. Mas aí vai também do que você quer, né? Às vezes você pode querer um pouquinho desse amarelo na imagem, fica como uma opção para você testar aí. Então, aumentar esses dois controles aqui já dá um ganho bem grande aí. Vou dar um OK. Então, veja o antes e depois, principalmente aqui no tecido, né?
como que os ajustes ali do Camera Raw deram mais volume na imagem dele. Então uma bobeira, principalmente no tapete ali, no livro, uma bobeirinha aqui com o Camera Raw que a gente consegue, ó, os metais, como que ganham mais volume, né, mais contraste na imagem. Então fica essa dica aí. Outra imagem também que eu mexi aqui foi uma imagem do Felipe, que é com relação a ruído, e eu vou mostrar para você também como que você pode diminuir ruído pelo Camera Raw. Então, por exemplo, tem essa imagem aqui do Felipe que ficou bem bonita, ficou bem bacana, mas eu senti que tinha alguns ruídos aqui que a gente pode tentar remover. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar, e aí, primeira coisa, eu vou fazer o processo do filtro do Camera Raw. Se você não tiver os mesmos ajustes que eu aqui, ou até mesmo o Camera Raw, verifica aí se você está com a última versão do Photoshop, tá? Aqui eu estou usando o Photoshop CC 2020, então eu tenho esses controles aqui. Já vou, mais uma vez aqui também, aumentar a claridade e textura. Vou diminuir aqui realce para tentar tirar um pouco do estourado. Ver se rola aumentar a exposição aqui. A imagem dele já está bem balanceada, então não vou forçar muito. A gente pode mexer aqui com as sombras, dar uma clareada, mexer nos brancos, nos pretos aqui. Clicar aqui nesse conta-gota também para balancear o branco da cena. E beleza, vamos supor que eu cheguei lá no ajustezinho do Camera Raw que eu gostei. Agora, como que eu posso remover aquele ruído? Eu vou dar um Ctrl J aqui novamente para duplicar e eu vou jogar um outro filtro do Camera Raw por cima. Dessa vez eu vou vir aqui na opção Detalhe. E dentro da opção Detalhe, você tem aqui, ó, Redução de Ruído. Então eu gosto bastante de usar isso aqui. Se você ver, conforme eu vou aumentando, ele vai dando uma lavada na imagem, mas ele mata aquele ruído ali. Então, a partir do momento que eu já eliminei o ruído daquela área, eu vou ver aqui o limite, né? Qual que seria o mínimo para poder remover. Por exemplo, aqui. Eu vou dar um OK. E o que eu vou fazer? Para ele não pegar na imagem toda e não dar uma desfocada, uma embaçada, eu vou com o Alt pressionado clicar aqui nesse botão para criar uma máscara. Então, eu criei uma máscara e agora eu vou pegar o pincel, trocar aqui para a cor branca. E eu vou aqui com o Alt e o botão direito do mouse regular o tamanho do meu brush aqui. Para a direita e para a esquerda é o tamanho, para cima e para baixo é a dureza do pincel. Vou deixar um pincel mais ou menos assim, suave, e eu vou começar a pintar de branco na máscara a área onde eu quero remover o ruído aqui. Então eu basicamente estou aplicando aquele filtro do Camera Raw só nessa área aqui de cima. Isso pode ser útil se em alguma imagem, por exemplo, ficou um ruidinho assim, em alguma seção aí do teu render que você queira matar, por exemplo, aqui, ó, poderia resolver. Isso aqui é bem bacana aí para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Então tá feito aí, vamos ver o antes e depois. Reduzir ruído ali direto pelo Photoshop. Você não precisaria de repente voltar no render, ficar aumentando configurações aí, coisas do tipo. Agora outra coisa que eu posso fazer também são ajustes pontuais. Então, por exemplo, vamos imaginar que de repente eu quisesse dar um plus nessa vegetação aqui. O que eu poderia fazer? Quando a gente renderiza, tem lá o Material ID que pode facilitar a nossa seleção, mas eu poderia fazer aqui também uma seleção com o laço aqui, ó. Eu vou fazer uma seleção mais ou menos aqui. Depois a gente pode até ajustar na máscara. Para finalizar, vou dar 2 cliques aqui e aí eu vou jogar aqui por cima um controle de curvas. Então eu poderia, por exemplo, dar um ganho só nessa vegetação, mexendo nas curvas aqui dela. Mais contraste, aumentar os meio tons. E aí eu poderia com Ctrl clicar nessa máscara aqui e jogar um outro ajuste por cima de matiz saturação, que aí eu poderia mexer com a saturação dessa planta ali. Poderia mexer no rio dela, se eu quisesse mudar o tom da folha, da flor ali, por exemplo, trocar para uma cor azul. Basicamente são esses pequenos ajustes que eu faço na pós-produção. E aqui selecionando a máscara, se não ficou uma seleção legal, eu poderia vir com um pincel aqui e pintar de branco aqui, nesses pedacinhos aqui que ficaram de fora. E aí eu mudei totalmente a cor dessa flor aqui, na imagem do Felipe. Então fica como mais uma dica aí para você. E eu vou fechar também com uma outra dica numa imagem que às vezes acontece de aparecer uns pontinhos aí no render, né? E vou te mostrar como resolver também de forma fácil.
Tô com esse render aqui do Elder e eu tava tentando procurar alguma imagem aqui que tivesse, mas vamos imaginar esses pontinhos aqui assim. Pode acontecer de repente aparecer em alguma situação da tua cena e você queira remover eles, né? Eu vou dar um Ctrl J aqui para duplicar. E uma forma que eu uso para remover esses pontinhos que são os fireflies, se não forem muitos, né? Normalmente fireflies são causados aí por alguma luz na tua cena que está muito forte, enfim. Aqui no Photoshop eu venho em filtro, ruído e tem aqui ó, poeira e rabiscos. Então eu uso aqui o poeira e rabiscos. Conforme você aumenta o raio, ele vai dando uma matada nisso, mas vai perdendo também, enfim, definição na imagem, né? Então eu tento colocar o raio aqui no mínimo possível. Então, por exemplo, o raio aqui de 1 já está resolvendo ali. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, 3, ele vai resolvendo mais ainda. E aí você pode fazer basicamente a mesma coisa. E o limiar aqui, ele vai meio que recuperando detalhes, né? Ele recupera. Então você tem que fazer um balanço aqui desses dois valores, tentando matar o mínimo possível aí de definição da tua imagem. O que eu faria aqui seria dar um OK e ver se influenciou muito no resultado. Ó, vejo o antes e depois. Se eu quisesse, eu ainda poderia clicar aqui com Alt para criar a máscara e o mesmo pensamento lá da redução de noise. Eu pintaria aqui com um pincel branco somente na área onde estão os fireflies aí, né? Para remover. Que aí eu não prejudicaria, digamos assim, o restante da imagem, mas isso aqui é um ajuste bem focado aí nesse tipo de problema também que a gente tem no render, tá? Então fica aqui como mais uma dica. E para fechar a nossa aula, eu tenho uma imagem externa aqui do Diogo também, para falar sobre ajustes na questão do tom da vegetação. Então, por exemplo, essa imagem do Diogo, vou dar um Ctrl J para duplicar, filtro, filtro do Camera Raw, e aí eu poderia fazer a mesma coisa, textura, claridade, diminuir aqui realces para tirar o estourado, trabalhar aqui com contraste, exposição, os ajustes lá que você quiser. E aqui em ajustes de HSL, você tem alguns controles aqui que você pode trabalhar de forma pontual. Então, por exemplo, luminescência aqui dos verdes, eu poderia mexer, o que vai afetar diretamente a minha vegetação. Então, por exemplo, essa imagem dele, se eu quisesse escurecer um pouco a grama, eu usaria aqui o filtro do Camera Raw. Os amarelos também costumam influenciar na vegetação, então você pode controlar por aqui. A própria saturação da vegetação, às vezes você está com um verde muito saturado assim, você pode, pela pós-produção, ajustar aqui e até mesmo mudar o tom desse verde, né? Às vezes a grama não ficou num tom legal, você pode chegar aqui e ajustar, puxando para uma grama mais amarelada um pouco, que pega mais para um estilo europeu. E o amarelos a mesma coisa, você pode mexer aqui também, de repente na saturação, na matiz dele, na luminescência e fazer pequenos ajustes aí que vão mudar completamente também o resultado. Uma última dica para a gente fechar, outra coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas imagens, principalmente que tem vegetação, é tentar dar uma variação nas folhas, né, para trazer mais realismo. Então eu vou tentar aplicar aqui na imagem do Diogo, ó, inclusive a dele aqui tem ruído também. Vamos fazer uma redução de ruído aqui, filtro, filtro do Camera Raw. Vamos aqui em detalhe, luminescência, aumentar aqui para matar aquele ruído. Ok. Crio uma máscara aqui com Alt e aí eu jogo ela só na área onde eu estou vendo o ruído ali e quero eliminar. Então, por exemplo, essa área aqui é como se fosse o denoise lá do V-Ray, só que aqui do Photoshop, né? Não é sempre que eu uso isso, mas fica como uma dica para você, porque ele acaba matando um pouco de detalhe, como você pode ver. E aí a gente, às vezes até é bom reduzir um pouquinho da opacidade aqui, para não perder muito. Ó, ficou um pouquinho de ruído lá dentro, mas aí ele vai dando uma embaçada no vidro, então você tem que tentar chegar num balanço para não forçar muito isso na pós-produção. Vamos agora para o ajuste da vegetação. Por exemplo, essa árvore aqui. Se eu quisesse dar uma variada nas folhas aqui, no tom dos verdes, eu vou aplicar um matiz saturação aqui. E aí eu posso clicar nessa mãozinha aqui e dar um clique aqui para ele capturar qual é a cor daquela árvore ali. São os cianos, né? Então eu mexeria aqui no tom do ciano, removendo saturação. Poderia mexer aqui também
no matiz dele. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar a máscara aqui do matiz saturação, vou botar na cor preta, pintar de Alt Delete aqui, e aí eu vou com um pincel trocar para o branco e pintar só em algumas partes, né? Dar alguns cliques ali pontuais. Não fez muita diferença, então o que eu vou tentar fazer aqui é mexer no principal mesmo. Por exemplo, aqui no principal eu consigo dar uma mexidinha no rio de algumas folhas pontuais aí, de onde eu dei os cliques, né? Então veja aqui o antes e depois. Não sei se está dando para ver bem aí. Vou tentar forçar um pouco mais. De repente pegar aqui verdes, tirar a saturação. Aqui acho que é mais amarelos. Vamos ver. Tirar a saturação. Aqui aí ele fica como se tivessem algumas folhas mais secas. Eu estou forçando bem, eu não faria tão forçado assim. Mas aí eu daria algumas pontuadas lá. E aí você consegue, enfim, ter uma variação no tom da tua vegetação. Poderia fazer isso, inclusive, aqui também, se eu quisesse, dar uma pontuada aqui, aqui. Que aí fica como se algumas folhas fossem mais secas, outras menos. São pequenas dicas aí de pós-produção para você. Eu espero que você tenha gostado dessas pequenas dicas aí que podem fazer uma grande diferença no teu render final. Caso você venha a passar por um problema desse de noise, você pode usar esse recurso aí, os Fireflies também, e até mesmo pequenos ajustes ali do Camera Raw que você pode vir a experimentar nas suas imagens aí, o que já pode te trazer um ganho, tá? Então se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o seu comentário, deixar o seu gostei aí também, isso é muito importante para que eu possa produzir cada vez os conteúdos melhores para você. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram, tá na descrição do vídeo. Lá eu posto sempre videozinhos, versões mais curtas aí, com dicas rápidas também, para você poder evoluir suas renderizações. Então um abraço e até a próxima videoaula.